Vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos estar falando de hemorragia. Hemorragia é a ruptura de vasos sanguíneos, tá? A gravidade da hemorragia se mede através da quantidade da rapidez de sangue perdido. A perda excessiva de sangue pode levar o indivíduo ao choque hipovolêmico e à morte. Tem a hemorragia interna e tem a hemorragia externa. A interna geralmente não é visível. E a externa, se avaliarmos bem a cena e o paciente, visualizaremos a perda de sangue. A hemorragia interna é difícil de ser reconhecido porque o sangue se acumula nas cavidades do corpo, como estômago, pulmões, bexiga, cavidade craniana e abdômen. Os sinais é pulso rápido e fraco, respiração rápida e artificial, pele pálida, fria e úmida, sudorese, pupilas dilatadas, midríase, fraqueza, frio e sede. Além dos sinais clínicos, qual é identificar possível hemorragia? Um acidente automobilístico, um ferimento por projétil de arma de fogo, faca ou estilete, principalmente no tórax ou abdômen, acidente em que o corpo suportou grande pressão, soterramento e queda. Se houver hemorragia nasal, oral, auricular, nariz, boca e ouvido, pode haver comprometimento cerebral, TCE, trauma crânioencefálico. Escarros sanguinolentos, provavelmente problema de pulmão. Vômitos sanguinolentos, provavelmente problemas no estômago. Fezes sanguinolentas, provável problema intestinal. Perda de sangue na vagina, pode ser abortivo. Classificação. Tem o arterial, venoso e o capilar. O arterial é aquele sangue vermelho vivo, rico em oxigênio, e a perda é pulsátil, pulsa, obedecendo às contrações sistólicas do coração. A venosa, o sangue é vermelho escuro, pobre em oxigênio, e a perda é de forma contínua e com pouca pressão. E a capilar é pequenas perdas de sangue em vasos de pequenos calibre que recobre a superfície do corpo. Precisamos deter a hemorragia, elevar o membro atingido acima do nível do coração, dificultando a chegada de sangue ao mesmo. Se houver dor, parar imediatamente. Tamponamento, método mais usado para estancar a hemorragia, com pano limpo, gases e compressas. Torniquete, último método a ser utilizado, procedimento bastante perigoso, pode haver prejuízo para órgãos e para membros, tá? Mas se faz necessário, às vezes, numa urgência e numa emergência, tá? E epistaxe, o que é o epistaxe, Pro? É o sangramento pelo nariz, é frequente, devido à alta vascularização de tal área. Tem muita gente que tem alergia, tem epistaxe. Técnicas utilizadas para o controle da cirurgia. Pressão direta sobre o ferimento, elevação do membro, compressão dos pontos arteriais. Observação. Em casos de amputação traumática, esmagamento do membro e hemorragia em vaso arterial de grande calibre, devemos empregar a combinação das técnicas de controle de hemorragia, tá? Pressão direta sobre o ferimento. Coloque sua mão enluvada diretamente sobre o ferimento e aplique a pressão apertando o ponto de hemorragia. A pressão da mão poderá ser substituída por um curativo, atadura e gaze, que manterá a pressão na área do ferimento. A interrupção precoce da pressão direta ou retirada do curativo removerá o coágulo semiformado, reiniciando a hemorragia. Ou a pressão direta. Elevação do membro. Eleve o membro de modo que o ferimento fique acima do nível do coração. Essa técnica pode ser usada em conjunto com a pressão direta nas hemorragias de membro superior e inferior. O efeito da gravidade vão ajudar a diminuir a pressão do sangue, auxiliando no controle da hemorragia. Essa técnica não deve ser empregada quando houver suspeita de fratura, entorse ou luxação. Compressão dos pontos arteriais. Comprima a artéria que passe rente a uma superfície do corpo próximo a uma estrutura óssea. O fluxo de sangue será diminuído, facilitando a contenção da hemorragia, hemostasia. Essa técnica deverá ser utilizada após a pressão direta ou quando a pressão direta com a elevação do membro está falhando. Então, vamos comprimir a artéria. No membro superior, o ponto de compressão é a artéria braquial, próxima do bíceps.
conforme a figura do membro inferior é a artéria femoral, próximo à virilha. Então, a gente pega tanto a braquial como a femoral, tá? Olha o tipo de sangramento: arterial, venoso e capilar. Então, a figura que fala tá no slide anterior, tá? Que é aquela que ele tá apertando o ferimento e ainda tá com a mão mais acima, apertando a artéria. Expõe o local do ferimento, efetue hemostasia, afroche a roupa, previna a perda de calor corporal, não dê nada ao paciente para comer ou beber, ministre oxigênio suplementar se necessário, estabilize e transporte o paciente. Observação: a primeira técnica a ser empregada em hemorragias visíveis é a pressão direta sobre o ferimento, tá? O estado de choque é uma reação do organismo a uma condição na qual o sistema circulatório não fornece circulação suficiente para cada parte vital do corpo. Uma das funções do sistema circulatório é distribuir sangue com oxigênio e nutrientes. Quando isso, por qualquer motivo, deixa de acontecer, essa condição não for revertida, ocorre o que denominamos estado de choque, tá? O coração com insuficiência cardíaca, o coração não consegue bombear o suficiente ou para de funcionar. Os vasos sanguíneos, quando os vasos sanguíneos por algum motivo dilatam, impedindo que o sistema permaneça corretamente preenchido. O volume de sangue circulante, o sistema circulatório deve obrigatoriamente ser um sistema fechado. Quando eles são lesados, há uma diminuição nesse volume de sangue. O choque pode ser classificado de várias formas, porque existe mais de uma causa para ele. É fundamental que o socorrista entenda de que forma os pacientes podem desenvolver o choque, tá? O hipovolêmico, pela redução acentuada do volume sanguíneo no organismo devido à perda de sangue. Plasma, perda de sangue no choque hemorrágico. Plasma, queimadura, contusões, lesões traumáticas ou líquido. Desidratação provocada por vômito ou diarreia. O distributivo ocorre quando o volume sanguíneo é anormalmente deslocado do sistema vascular, tal como ocorre quando ele se acumula nos vasos sanguíneos periféricos. O choque distributivo pode ser causado pela perda do tônus vascular. Os vários mecanismos que levam à vasodilatação inicial do choque distributivo dividem-se em neurogênico, anafilático e séptico. Ó, uma queda aí que afetou a coluna, uma infecção que já está gerando um séptico. O neurogênico é causado quando o sistema nervoso não consegue controlar o calibre dos vasos sanguíneos, que ocorre como consequência da lesão da medula espinhal. O volume de sangue disponível é insuficiente para preencher todo o espaço dos vasos dilatados, que eu acabei de falar. A medula perde o controle. E o anafilático, que é causado quando a pessoa entra em contato com a substância na qual é alérgica. Ingestão, inalação, ela tem um prurido, uma dor da pele, um edema e dificuldade para respirar, tá? Então, isso tudo pode levar a um choque. E a nossa grande preocupação é o edema de glote. Olá, quando dá na face assim, a nossa maior preocupação é o edema de glote. E o séptico é causado quando micro-organismos lançam toxinas que provocam a dilatação dos vasos sanguíneos. Ocorre geralmente no ambiente hospitalar, portanto, é pouco observado pelos socorristas, tá? Envolvem mais bactérias. O cardiogênico é pela falha do bombeamento do coração, das válvulas. Eu sei que vocês mas eu só escuto choque cardiogênico, eu não escuto distributivo, obstrutivo. Eu sei. Quando obstrui, nós chamamos de obstrutiva, e tem vários tipos de obstrutivos. Quando não é na obstrução, é da distribuição, aí chamam de distributivo. Tudo é nomenclatura, tá? Fiquem tranquilos. Então, os sinais gerais de choque é inquietação, ansiedade, respiração rápida e superficial, pulso rápido e fraco, pele fria, sudorese, palidez ou cianose e pupilas dilatadas, tá? Sede, náuseas e vômitos, frio, fraqueza, tontura e hipotensão, alteração do nível de consciência e enchimento capilar acima de 2 segundos. Avaliar o nível de consciência, posicionar a vítima deitada,
abrir a via aérea, estabilizando a coluna, avaliar a respiração e a circulação, efetuar a hemostasia, afrouxar a roupa, previna a perda de calor, não dê nada de comer para beber, eleve os membros inferiores, maca rígida, exceto se houver suspeita de traumatismo crânioencefálico. Aí os cuidados são maiores. Imobilize a fratura, ministre oxigênio e transporte o paciente. Na entrevista, pergunte ao paciente se ele é alérgico a alguma substância ou se teve contato com ela. No mais, trata igualmente como outro choque já visto anteriormente. A vítima precisa receber medicamentos para combater a reação alérgica. Então, todo cuidado é pouco. Não se preocupe não, que ainda tem muito mais aí para a gente estar vendo de hemorragia.